Eu quero deixar uma palavra que está no Salmo 40. Vamos lá, Salmo 40. Eu li no início, né? A palavra de hoje está aqui. Salmos, capítulo 40, diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Bem, irmãos, a palavra que eu quero deixar para você que veio, que está aqui, e aos irmãos que estão assistindo no Face: como o Senhor nos encontrou? Como o Senhor te encontrou? Como foi que o Senhor te encontrou? Aqui o salmista, ele dá a resposta dele, né? E que pode servir para você que está aqui nesse final de tarde. Deus, por exemplo, procurou por Adão. Aonde Adão estava? Ele estava escondido atrás das árvores. Deus procurou Moisés. E aonde que Moisés estava? Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Deus procurou pelo profeta Elias. E aonde Elias estava? Ele estava dentro de uma caverna. Ele se escondeu dentro de uma caverna. Então, e você? Aonde você estava quando Deus te encontrou? Aonde você estava quando Deus te encontrou? Vamos lá, eu separei aqui 5 pontos aonde Deus encontra a pessoa. Primeiro, o Senhor, Ele nos encontrou no pecado. Em Lucas, no capítulo 15, no versículo 9, fala da parábola da dracma perdida. E quando a pessoa encontrou a dracma perdida, ela se alegrou. Assim é o Senhor. Quando o Senhor nos encontrou, lá no mundo do pecado, quando Ele nos encontrou, quando o Senhor te encontrou, lá no mundo do pecado, Ele não ficou triste, não. Ele se alegrou, porque Ele te achou. Amém? Assim, o Senhor, Ele nos encontrou lá no mundo do pecado, mas Ele se alegrou, porque Ele nos encontrou. Segundo, o Senhor nos encontrou em um lugar emaranhado, em um lugar cheio de confusão. Lá em Lucas, no capítulo 15, também fala da parábola da ovelha perdida. Então o Senhor, ali na parábola, o pastor, ele se alegrou em encontrar a ovelha perdida. Assim o Senhor, estávamos perdidos no mundo, todo confuso, todo bagunçado, né? Cheio de sujeira no corpo. O Senhor nos encontrou como ovelhas perdidas, e Ele se alegrou, e assim o Senhor nos encontrou. Terceiro, o Senhor nos encontrou no deserto. Quem aqui não viveu num deserto? Mesmo antes ou depois de Cristo? Em algum momento da nossa vida, passamos no deserto. Lá o Senhor nos encontra também, lá no deserto. No deserto da vida, o Senhor nos achou e nos instruiu, nos ensinou e nos guardou como uma menina dos seus olhos, aquele ser precioso.
Nós somos preciosos para o Senhor. Assim o Senhor nos encontrou lá no deserto. Nós não somos qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Você é importante para o Senhor. Quarto, o Senhor nos encontrou na lama. Aqui no Salmo, aqui o salmista fala que o Senhor o tirou de um charco de lodo, de lama, e colocou ele em uma rocha e firmou os seus pés. Assim o Senhor, Ele faz quando nos encontrou. Fez, né? Quando nos encontrou. E faz quando Ele encontra aquele que está lá no lodo, está lá na lama. O Senhor tira. Mas lembre-se, aquele que clamar, aquele que buscar, o Senhor ouvirá. Quinto e último, o Senhor nos encontrou numa vida sem sentido. Lá em Mateus, no capítulo 21, no versículo 19, especificamente fala ali sobre a figueira, que o Senhor Jesus vistou de longe, aquela figueira bonita, folhas bonitas, e chegando lá, não tinha fruto, ele queria um fruto daquela figueira. E lá o Senhor amaldiçoou e a figueira secou. O que isso quer dizer, irmãos? Uma pessoa que vive nesse mundo, vive uma vida sem sentido. Porque nós vivemos aqui, não é só por viver, irmãos. Nós temos uma vida após este mundo aqui. Depois da morte, nós temos um lugar para ir. E nós não podemos estar caminhando nessa vida, neste mundo, à toa. Mas é assim que muitos estão caminhando, bonitos, sem dar nenhum fruto para o Senhor. Porque o Senhor quer de nós frutos. O Senhor quer de toda a humanidade frutos. Ele quer que cada ser humano dê frutos. Porque o Senhor foi lá atrás da figueira querendo fruto e não achou. É porque muitos estão vivendo uma vida sem sentido, sem objetivo. A nossa vida com Deus tem que ter um objetivo, irmãos. A gente não está aqui nesse mundo para casar, ter filhos, trabalhar, pagar conta, comer e tantas outras coisas. Tem muito mais do que isso. Estamos aqui também para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que a gente venha pregar a palavra dEle. A vontade do Senhor é que a gente venha levar a semente da palavra dEle para toda criatura. Amém, irmãos? E concluindo aqui a palavra, agora nós Lucas, no capítulo 10, vamos ler. Lucas, capítulo 10. De tudo o Senhor nos livrou, irmãos. Você quer saber como o Senhor nos livrou? Vamos ver aqui então, Lucas capítulo 10. Conta a parábola do bom samaritano. Vamos lá, entender como o Senhor nos livrou. Vamos lá, no versículo 33 até o 35. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Bem, essa parábola do bom samaritano conta a história de um homem, um viajante que estava na estrada, e ele foi assaltado, ele foi espancado e ficou jogado lá na estrada.
Passou várias pessoas lá, mas não ajudou. Até apareceu um bom samaritano, que passou lá. Então Deus, Ele é o nosso bom samaritano. É isso que eu quero dizer aqui para você. Como o Senhor nos livrou? Porque Ele é o nosso bom samaritano. Como? Porque o Senhor, Ele se moveu de íntima compaixão por nós. O Senhor se aproximou de nós e cuidou das nossas feridas emocionais e físicas e espirituais. Ele aplicou o remédio, o azeite e o vinho em nossas vidas para sermos sarados. Ele nos colocou nos seus braços e em certos momentos Ele nos carrega. Ele nos entrega para alguém cuidar de nós. E Ele assume toda a nossa despesa. Então, irmãos, o Senhor, Ele é o nosso bom samaritano. Eu quero deixar essa palavra para você. Foi assim que o Senhor nos encontrou, todo quebrado, uma pessoa sem, talvez na beira da morte, mas o Senhor nos carregou e nos livrou, e nós estamos aqui, servindo ao Senhor, amém? Então, irmãos, essa palavra eu quero deixar para você, que está aqui, aos irmãos que estão nos assistindo também. Nós éramos como esse homem, jogado lá no chão, ou como o salmista, lá no charco de lama, sem valor, mas o Senhor nos achou. O Senhor diz lá em João 15, que não foi nós que encontramos Jesus, não foi nós que escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu. Então, irmãos, eu deixo essa palavra para você que veio nesse culto de clamor.